Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? A coisa mais normal do mundo é um artista escolher um nome diferente daquele que ele foi batizado para facilitar pro público, né? Tipo o Mirosmar de Camargo e o Elson, né? É um pouco mais difícil do que Zezé de Camargo e Luciano, né? Você há de concordar comigo. O que muita gente não sabe é que até mesmo alguns personagens não usam o nome de registro, né? E você vai ver quais são eles agora no Nerd Show. Então, vambora! O Didi é um personagem histórico na comédia brasileira, né? Que ele faz parte da televisão desde quando, assim, basicamente desde quando ela existe, né? Ele, o Mussum, o Zacarias e o Dedé começaram a aparecer na década de 60 e ficaram por muitos anos fazendo seus programas e correndo atrás da audiência. Mas o líder do grupo e quem sempre teve mais destaque foi o Didi, né? E eu tenho certeza que você ficou surpreso no dia que descobriu que o nome do Didi era Renato Aragão. Ele é um daqueles casos que, de tanto que o personagem apareceu, a gente nem consegue lembrar que existe uma pessoa real por trás daquilo, né? Com CPF e tudo mais. E no caso do Renato Aragão, até registro na OAB, né? Porque você não sabe, mas o Didi é advogado. Que coisa, não? Só pra fechar a curiosidade, o Mussum se chamava Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Zacarias era Mauro Fáquio Gonçalves e o Dedé, se preparem, ele se chama Manfred Santana. Nossa, mas que o Dedé é muito fino, né? Você tá doido. Não existe uma criança no mundo que não conheça a história do Peter Pan, né? Isso porque o filme da criança que não quer pagar boleto foi lançado em 1953 e é baseada numa peça de teatro de 1904. Então tá na mídia aí já tem um tempão, né? E sempre foi um sucesso. Teve o filme de 2003 que quem fez o Peter Pan foi o Jeremy Suptmer, foi o Jeffin, né, o nome dele, que depois foi pra Terra do Nunca mesmo, porque nunca mais eu vi ele fazendo nada. Mas é o filme que mais marcou as últimas gerações. O nome do Peter Pan é esse mesmo, né, que tá no texto original. Mas quem a gente vai falar aqui é do Capitão Gancho, o vilão da história. Pra quem não lembra, o Capitão Gancho perdeu uma das mãos durante uma treta com Peter Pan. E antes de conseguir recuperar, um crocodilo comeu ela. Só que o bicho gostou tanto do aperitivo ali que sempre persegue o navio dele pra tentar comer ele inteiro. Petra foi correto quando ele me cortou a mão? Cortou sua mão, mas não fez isso por mal, foi por acaso, não? Ah, mas atirá-la ao crocodilo, aquele maldito gostou tanto da mão que nunca mais me deixou. E até hoje espera o resto para comer. No lugar da mão, ele meteu um gancho, né? Em inglês, tudo isso faz mais sentido porque o nome dele é Captain Hook. E Hook é gancho em inglês. E o nome completinho dele é Capitão James Hook. Só que o autor da peça, lá de 1904, já falava naquela época que esse não era o verdadeiro nome dele. Só que ele nunca revelou qual que era a verdadeira identidade, né? E ainda deixou o mistério no ar quando disse que Hook não era nem o nome verdadeiro do personagem, mas que se revelasse quem ele era, o país inteiro ia ficar em chamas. Nossa senhora, vai saber o que ele quis dizer com isso aí, né? Daí fica a curiosidade. Mais de 100 anos depois, ninguém sabe qual o verdadeiro nome do Capitão Gancho. A gente só sabe que não é Capitão Gancho e tá de bom tamanho. Mas se você pudesse chutar qual que seria o nome verdadeiro dele, qual que seria? Eu vou até comentar aqui, ó. Você comenta aí também que nós vamos bater qual que vai ser o melhor nome, tá? Esse aqui, ó, o Capitão Jefinho Alfinete. Eu acho que seria um bom nome, talvez você dar um nome melhor aí. Um dos desenhos mais clássicos da Warner é o Papaléguas, né? Que foi importado junto com mais um monte de outros desenhos, principalmente pelo SBT. A gente deu esse nome pro desenho porque a versão que mais fez sucesso aqui foi a The Roadrunner Show, que seria algo do tipo o show do Papaléguas. O Papaléguas, versão brasileira Cine Castro, Rio de Janeiro e São Paulo. Que foi produzido durante a década de 50. Assim, é novinho, recente, o negócio saiu ontem, né? A história todo mundo sabe. O Papaléguas, que foi um personagem inspirado num pássaro de verdade, que é muito rápido, vive fugindo do coiote, que faz de tudo pra pegar ele, né? Mas nunca consegue. O que nem todo mundo sabe é que antes de ganhar um desenho próprio, esses dois personagens fizeram uma participação em um desenho que seria único chamado Fast and Furious. Furious, do jeito que tá escrito aqui embaixo, tá? Porque aí fica difícil mais também do
explicar. Mas não é filme de carro não, né? Eu imagino o Vin Diesel de Papaléguas. O Furious, né? De furry, que é peludo em inglês. E daí o verdadeiro nome deles aparece. O Papaléguas é o Papaléguas mesmo, The Roadrunner. Mas o coiote se chama Willie E. Coyote, como chegou a aparecer em alguns lançamentos lá nos Estados Unidos. E esse E aí no meio é a abreviação de Ethelbert. Eu não sei pronunciar, é muito difícil. Ethelbert, tá escrito aqui embaixo também. Então ele ainda tem um nome composto. E eu achei que Renato Vambert seria ruim o suficiente pra história. Os primeiros rascunhos ainda nem usavam esse nome e chamavam o personagem de Don Coyote, para fazer uma brincadeirinha com Don Quixote, né? Mas aí resolveram mudar antes de ser The Roadrunner Show. O desenho inicialmente se chamava Willie E. Coyote and the Roadrunner. Mas aí também, nossa, eu não consegui nem falar aqui. Imagina o povo pra assistir esse trem. Você já tá preparado para ter mais um pedacinho da sua infância assim, ó, com o martelo só quebrou tudo? Pois é. Não! Sabe o Gasparzinho, o fantasminha camarada? Temos que conversar sobre o Gasparzinho. Ele realmente dá uma visão diferente pros fantasmas, né? Porque ele é realmente muito bonzinho. O que ninguém nunca parou pra pensar é que, se o Gasparzinho é um fantasminha infantil, é porque alguma criança precisou morrer antes disso, né? Porque assim, ninguém nasce fantasma. Não tem... Quando o papai fantasma se apaixona pela mamãe fantasma e eles se amam muito mesmo e vão pra uma balada desprotegidos, o Gasparzinho é o diminutivo de Gaspar. Isso não é novidade, né? Mas em inglês o nome dele é Casper. Casper. A gente traduziu o nome pra coisa que a gente tinha de mais próximo aqui, né, no português. Até que caiu bem. Mas a história do filme de 95 revela um pouco mais de detalhe, né? Primeiro que a gente descobre que o nome completo é Casper McFadden. Nossa, o nome é difícil demais, você tá doido. Morre o jovem McFadden. E ele era um garoto de 12 anos que morreu depois de ter ficado brincando na rua até mais tarde. O motivo qual que era? A pneumonia, que hoje ainda é uma preocupação, né? E então imagina isso lá nos anos 90. Agora me fala se não era um jeito de ajudar suas mães e falar assim, ó, não fica até tarde na rua não, porque o Gasparzinho morreu, que ele ficou brincando e desobedeceu a mãe. Se eu soubesse que o Gasparzinho tinha partido dessa pra melhor só pra ficar na rua até de noite, não ia acontecer nada comigo, porque eu só ficava jogando Super Nintendo. O menino de apartamento superou a morte. Igual o Coyote, que Coyote é o sobrenome dele, a Disney também é cheia de fazer essas coisas, né? Tipo o Mickey Mouse, que Mouse é o sobrenome e Mouse é rato em inglês, né? O Mickey se chama Mickey mesmo, mas a Minnie, por exemplo, usa um apelido no lugar do nome, já que originalmente o nome completo dela era Minerva Mouse. Mas Minerva dá mais uma cara de vilã do que de mocinha, né? Enfrentem agora Minerva Mouse! Né? Você não tem medo de mim? Os dois personagens que viraram símbolo da Disney foram criados e apareceram pela primeira vez em 1928, há 93 anos, né? Mas o nome completo dela apareceu só em 1942, numa revista em quadrinhos chamada The Glen. Só que na versão francesa, por exemplo, o nome completo dela apareceu como Minnie Minerva Mouse, como se Minerva fosse um nome composto dela, né? Então ninguém nunca mais tocou nesse assunto. O Pato Donald também segue o mesmo padrão, né? O nome dele é Donald Duck. E o Pato vira sobrenome, né? Duck, Pato em inglês, né? Nós vamos precisar de um curso de inglês aqui pra frente pra ver o Nerd Show, né? Mas no meio ele tem um nome bem do chique, né? O Fauntleroy, ficando o nome completo de Donald Fauntleroy Duck. Essa informação foi revelada em 1942, quando mostraram um papel de alistamento que tá com o nome do Pato Donald lá. E falando em pato, o tio Patinhas também tem um nome diferente, né? Porque na verdade ele se chama Scrooge McDuck, né? Porque ele é um negócio da alta sociedade, ali um pato rico, né? Cheio de ovos de ouro, moedinhas. Aí ele tem um nome mais chique assim. E pra fechar o tópico da Disney, o Pateta se chama Goofy em inglês, né? Que é tipo atrapalhado, engraçado, Pateta mesmo. Só que esse é o apelido dele. E o nome de verdade e completo é George G. Goofy. Mas parece que esse nunca foi um consenso dentro da Disney, né? Porque ele já apareceu com George G. Jeff e não Goofy, né? E mais pra frente com Goofus de Dwang. Essa última versão foi uma espécie de reviver o nome inicial do personagem, antes dele virar o Pateta, que era Deep Dong, né? Tudo menos Pateta.
Outro personagem antigo que a gente tem a impressão de conhecer bem é o Ursinho Puff, né? Que na verdade se chama Winnie the Pooh. Ele foi criado em 1926 para ser um personagem de uma série de livros infantis da época e que fizeram bastante sucesso. As Aventuras de Winnie the Pooh. Mas se você era uma criança curiosa, já deve ter reparado que em cima da porta da casa do Pooh tinha uma placa, né? Que não dava muito bem para ler. Você lembra disso? Nela tá escrito Mr. Sanders, que seria o sobrenome dele. Então ficaria Winnie Sanders? Não, na verdade não também, né? Como assim? Tô entendendo nada. O nome de verdade do urso é Edward Pooh the Bear Sanders, que é mostrado só nos primeiros livros lá da década de 20 e 30. O nome Winnie veio de uma ursa que o autor da história conheceu quando foi levar o filho dele no zoológico lá no Canadá, que foi quem deu a inspiração. Então o nome original é uma homenagem e o verdadeiro é praticamente uma lenda, porque ninguém nunca usou de verdade. Lá em 1971, a Sadia lançou o seu mascote, que é um frango feliz em ser devorado por nós, né? Você já parou pra pensar nisso? Olha só, o frango da Sadia, ah meu Deus, o que está acontecendo? Socorro! O frango mais veloz do mundo. Frango defumado da Sadia. É só tirar a embalagem e o frango mais veloz do mundo dá uma paradinha em nossa mesa. É uma coisa comum até da indústria alimentícia, né? Ilustrar com produtos de origem animal com o próprio bicho da embalagem. Mas claro que é melhor colocar um bicho sorrindo do que triste, porque, né? Enfim. Só que um detalhe que pouca gente sabe é que o mascote da Sadia, que já tem seus mais de 50 anos, também tem um nome. E nesse caso é um nome engraçado que só apareceu nos anos 80 através de um concurso feito pela Sadia. Uma consumidora deu o nome de Leque Trek e assim ficou o nome oficial do franguinho. Leque Trek, 50 anos de inovações para você. Essa história foi contada pela própria Sadia, que lembrou que o frango foi escolhido por conta do carro-chefe deles na época, que era o frango temperado pronto para assar, que você com certeza já comeu numa ocasião especial, né? Caso você não fosse uma família rica que comia isso todo dia, né? Porque a gente é só assim, ó, é Páscoa, Natal e só tá bom, já foi. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, clica no Leque Trek. Mentira, é no like mesmo, tá? Dá um like aqui que você ajuda demais esse canal. E tem mais 2 vídeos pra você assistir que eu acho que você vai gostar também. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!